Meu nome é Paola Milbauer Teixeira, bem comprido meu nome, mas eu me identifico mais como Paola Milbauer, mais curtinho. Eu tenho 25 anos e sou formada em Teologia pela FLT aqui, né? Aqui da casa. Eu e o meu esposo, nós fizemos teologia juntos. Dizem que a FLT é uma fábrica de sapatos, e de fato. A gente casou aqui, indo para o 3º ano da faculdade, a gente casou. E atualmente, Israel e eu, a gente mora em Timbó, ou como dizem, em Timbó, né? Gosto bastante do sotaque em Timbó, tem o detalhe do T, né? Tem bastante gente aqui de Timbó também. E hoje a gente está em Timbó desde agosto do ano passado, onde o Israel ele está fazendo o PPHM. PPHM é o período prático de habilitação ao ministério, ou seja, ele ainda não é ordenado a pastor da ISLB, mas ele está no processo, né? Está aí no processo de ordenação. E eu, o que eu faço da vida, né? Eu não estou no PPHM, foi uma decisão conjunta, mas uma decisão muito pessoal minha também, porque Deus colocou várias coisas na minha história. E para vocês entenderem um pouquinho de como surgiu o ministério que eu venho desenvolvido hoje, ele surgiu na Faculdade Luterana de Teologia, quando eu fui trabalhar num salão de beleza. Quem gosta de ir em salão de beleza? Levanta a mão. Quem gosta de fazer uma boa escova no cabelo? Quer ver aquele momento em que você senta lá na cadeira e começa a lavar teu cabelo, né? Acho que é a melhor parte. É a melhor parte, né? Eu queria ir no salão só para isso, lavar o meu cabelo todo dia, nem precisava secar, só a parte de lavar os cabelos já estava bom. E então eu comecei a trabalhar num salão de beleza aqui de São Bento. Eu sou natural aqui de São Bento, eu nasci aqui. E eu comecei a trabalhar para ajudar nas despesas, né? A gente era aluno aqui da faculdade e eu sempre fui muito de querer não ficar parada, sabe? Tinha que fazer uma coisa além e sair um pouco aqui do ambiente da FLT, de ver sempre as mesmas pessoas. Eu queria ver o que estava acontecendo lá fora. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar nesse salão de beleza, onde eu fui maquiadora. E comecei a trabalhar com maquiagem, com muitas mulheres. E eu trabalhava geralmente só aos sábados, né? E passava muita mulher na minha cadeira. E o mais interessante foi não só as mulheres que estavam ali para eu maquiar, mas Deus começou a me mostrar as histórias de cada mulher que estava ali na minha cadeira. Eu até me arrepio porque as mulheres que estavam ali não era apenas um rostinho para que eu maquiasse. E quantas vezes, muitas delas sentaram na minha cadeira e disseram: vê se me deixa bonita. Vê se me deixa bonita. E eu nunca vou esquecer, eu sou bem chorona, tá? Então, se eu chorar, chorem junto comigo. Mas eu nunca vou esquecer de uma menina, ela tinha uns 15 anos, e ela tinha muita espinha no rosto. E isso me lembrou da minha adolescência, porque eu era um chuquito, cheia de espinha, e eu odiava minhas espinhas, e aquilo doía. E aí o pior era aquelas pessoas que vinham e diziam: ai, mas você já passou tal coisa? E você já tinha feito um monte de coisa e você não conseguia resolver aquilo. E aquela menina, ela sentou na minha cadeira e ela falou assim para mim: Paola, vê se me deixa bonita. Eu quero olhar no espelho e gostar de mim. Aquilo me incomodou. Sabe por quê? Porque como maquiadora, eu poderia dizer: claro que eu vou te deixar bonita. Né? Afinal, a maquiagem transforma. Mas como cristã, eu sabia que aquela menina ia chegar em casa, depois do evento que ela tinha, se eu não me engano, era uma formatura, ela ia tirar a maquiagem. E aí? Acabou. A maquiagem transforma, né? A maquiagem transforma. Eu sei fazer umas maquiagens bem doidas, assim, que você olha e, não é a mesma pessoa.
A maquiagem transforma. A maquiagem tem um poder embelezador, sim. A gente pode se maquiar, a gente pode, sim, se cuidar. Mas a maquiagem, ela não transforma de dentro para fora. Ela só transforma momentaneamente. E aquilo me incomodou porque eu sabia que eu podia entregar algo a mais para aquela menina. Eu sabia que ela ia chegar em casa e que ela ia se olhar no espelho e os problemas delas continuavam. E que a minha cadeira não foi capaz de transformar os problemas dela. E aí nós sabemos que a gente tem um Deus que não maquia a nossa vida. Ele faz o contrário. Ele demaquila a nossa vida. E Ele transforma. E é isso que nós vamos conversar hoje. Essa transformação de Deus que vem na nossa vida e que Deus opera na nossa vida. E como é bom a gente poder saber que Deus, Ele é muito mais do que um maquiador, que se importa com a beleza. É só olhar para o mundo e ver que Deus fez as coisas muito belas. Deus se importa com o belo. Mas Deus transforma para além da maquiagem. E aí surgiu no meu coração o desejo desse trabalho por mulheres, por sair daquela cadeira e por poder fazer mais, por aquela menina, por aquelas mulheres que sentavam e contavam as suas vidas e contavam as suas histórias, e eu pensava, meu Deus, eu tenho mais para entregar, que não é meu, que não faz parte do que eu tenho, mas do que Deus tem para derramar através das nossas vidas. E aí surgiu então, e começou a surgir esse desejo por um ministério um pouco diferente, que não tem talvez uma instituição que diga que eu sou ministra ou que diga aonde eu trabalho, mas eu entendi que Deus estava me dando um chamado e que Deus tinha colocado mulheres na minha cadeira de maquiagem para me mostrar que o seu reino vai além e que tem muitas mulheres que precisam de transformação. E aí surgiu o meu ministério na internet, onde eu comecei a fazer um programa que eu chamo de Papo de Pijama. Não sei se alguém já conhece, tem algumas mulheres aí que já conhecem. E por que Papo de Pijama? Por que esse nome? Eu percebi que, na maioria das vezes, eu lia a minha Bíblia quando eu estava de pijama ainda. Acordava de manhã, pegava a Bíblia, pegava meu café e ia fazer meu devocional. Ou então de noite, né? Que às vezes até a gente acaba dormindo, né? Quando está orando, daí dorme, no outro dia diz amém. Mas a gente está de pijama, geralmente, né? De manhã ou de noite. E aí eu pensei, nossa, deve ter muitas mulheres que também leem as suas Bíblias de pijama. E muito mais do que isso. Você usa pijama na frente de qualquer pessoa? Não, né? A gente não está de pijama agora, né? Porque pijama é algo íntimo, não é? A gente só usa pijama na frente das pessoas que a gente tem intimidade, não é? A gente só usa o pijama na frente de pessoas que a gente é íntima. E diante de Deus a gente pode usar o pijama. Porque Ele nos convida para a intimidade. E por isso surgiu, então, o Ministério Papo de Pijama, onde eu venho desenvolvendo alguns devocionais. A gente tem alguns materiais também que vocês encontram lá na livraria, né? Porque foi uma forma que eu encontrei também de manter isso que eu venho fazendo hoje, né? Os vídeos que eu faço no YouTube e também o trabalho na internet de ensinar mulheres a ler a palavra de Deus. Ensinar teologia para mulheres de uma maneira fácil, de uma maneira simples. Porque eu creio que toda mulher cristã, ela deve ser uma teóloga. Não ir necessariamente a um seminário de teologia, mas aprender a ler a Bíblia. Todo cristão precisa ler a Bíblia, porque é ali que nós conhecemos a palavra de Deus. E eu entendo que muito mais do que a maquiagem, eu poderia ensinar algo que transforma de dentro para fora. E aí a maquiagem expandiu e tem ido além. A maquiagem hoje, ela continua fazendo parte da minha vida, mas como um acessório, não mais como algo tão necessário. E eu vou contar um pouco mais para vocês da minha história adiante.
Quero iniciar com vocês mostrando um vídeo e aí nós entramos na nossa temática. Espelho, espelho meu, existe alguém mais feia do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais gorda do que eu? Ou espelho, será que existe alguém mais burra do que eu? Quebrada, velha, preguiçosa, iludida, fracassada, derrotada. Chega! Quanta pressão! Você se olha no espelho e não vê um mulherão. Quanta angústia! Você se sente sozinha e confusa em meio à correria louca da sua vida, em meio a tanta rotina. O tempo passa, os anos se vão e você sonha em poder recomeçar. Você sonha em poder ressignificar a imagem de si mesmo. Gente, a nossa imagem, a maneira como nós interpretamos e como nós nos conhecemos, é moldada através da nossa história. É moldada através daquilo que nós vivemos. E a maneira como a gente se enxerga, normalmente ela está ligada com palavras. As palavras são muito importantes na nossa vida. E nós, desde o ventre materno, ouvimos palavras. De criança nós ouvimos e assimilamos palavras. E não necessariamente palavras que foram ditas e pronunciadas. Mas tudo o que acontece na nossa vida nós interpretamos e transformamos em palavras. E essas palavras, elas vão formando a maneira como a gente se enxerga. Elas vão formando a maneira como nós interpretamos a nós mesmas. Elas formam a nossa consciência de nós mesmas. A psicologia ela vai explicar como que acontece a formação da identidade de uma criança. A Lu sabe explicar muito bem para a gente como acontece, né? Mas aqui nesse seminário a gente vai ser muito simples e a gente vai dizer e entender que nós, desde a infância, nós vamos construindo nossa identidade e consequentemente, a maneira como a gente se enxerga a partir de palavras. Essas palavras, elas podem surgir através de uma história de amor, aonde você recebeu carinho, aonde tudo aquilo que uma criança precisa foi entregue. E você transforma isso em palavras boas na tua vida, em palavras positivas, em uma imagem positiva. Mas também existem muitas palavras que nos são sussurradas e que nós assumimos como a verdade sobre nós mesmos. Palavras que vêm de uma história difícil, palavras que vêm de uma família desestruturada, palavras que vão formando a ideia e a maneira como a gente se enxerga. As palavras, elas são muito importantes. E hoje, nós estamos falando no retiro todo sobre recomeçar. O tema do nosso retiro é recomeço. E olha só que interessante. Eu fiquei pensando, recomeço. A partícula re, a gente tem uma professora de letras aí, se tiver errado me corrige. A partícula re, ela indica que existe um recomeço, ou seja, não é um começo, um início. Eu vou fazer de novo algo, né? É recomeçar. Ou seja, é um novo início, um novo começo. Não é um começo. Isso significa que existe uma história antes e que eu não apago essa história antes. E que essa história que vem antes e tudo isso que vem antes, eu carrego comigo. Mas no recomeço, nós podemos ressignificar toda essa história. E aí a gente aprende o que a gente leva e o que a gente solta. E o que a gente deixa para trás. É muito interessante essa palavra recomeço, porque quando eu penso em começar de novo, quando eu penso em novo início,
A palavra que me vem em mente é a palavra mudança. Porque para termos um início diferente ou um recomeço diferente das coisas que a gente já viveu até aqui, precisa haver mudança. Senão não é um recomeço, eu só estou continuando algo. Para existir um recomeço, deve existir mudança. Agora me diz, a gente consegue mudar circunstâncias? Não. A gente consegue mudar o passado? A gente consegue mudar as outras pessoas? Quem a gente pode mudar? A única pessoa que nós podemos mudar é a nós mesmos. E a maneira como a gente enxerga e interpreta as coisas. E até a nós mesmos é difícil mudar, hein? Não é? Ou como é difícil assumir o controle das nossas emoções, né? Como é difícil nós termos autonomia sobre nós mesmas. Mas aí a gente tem uma notícia bem importante, e nós não estamos sozinhas nessa mudança, nesse recomeço. O nosso Deus quer fazer um recomeço conosco. E esse recomeço de Deus, ele me lembra outra palavra: processo. Às vezes a gente quer mudar as coisas assim, não é? Especialmente na virada do ano, o que acontece, né? Eu não sei vocês, mas eu geralmente faço uma lista de coisas que eu quero que seja diferente, e aí eu quero mudar tudo de uma vez. Aí chega na outra semana, tu tá exausto, tu não aguenta mais, porque tu quis mudar muito rápido. Porque normalmente nós queremos para ontem as coisas. E cada vez mais com esse mundo da internet, que, né, as coisas estão a um toque de dedo, a gente quer as coisas para ontem. Inclusive, as mudanças que Deus tem a operar em nós, nós queremos num estalo de dedos. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de processos. O nosso Deus é um Deus que escolheu os processos. Quando Deus criou o mundo, ele disse, haja. Ele não disse, haja o mundo. E o mundo se fez, não é? Ele escolheu um processo. E eu fico pensando, é interessante, porque Deus poderia ter feito assim e o mundo surgisse. Ele tem poder para isso, não tem? Tem, ele é Deus. Mas o próprio Deus fez um processo. E escolheu criar o mundo num processo. E por que nós queremos mudar as coisas assim? Por isso hoje, eu quero que você saiba que tudo aquilo que o Senhor falar ao seu coração, tudo aquilo que nós experimentarmos hoje, também ouvirmos por meio da palavra pregada de Deus, é só o início do processo que Deus já começou na sua vida. Você não está aqui por acaso. Se você está aqui, é porque esse processo de Deus ele já iniciou e talvez você nem sabia. Mas Deus tem um processo e Ele opera na sua vida com esse processo. E Ele já começou. Amém? Amém. Deus já começou esse processo. Gente, nós vimos então que somos formadas por palavras e que essas palavras, elas fazem parte da nossa história e elas criam a maneira como a gente se enxerga. Essas palavras, elas podem ser boas ou ruins. Nós podemos ter uma imagem de nós mesmas boa, saudável, mas também uma imagem muito negativa a respeito de nós. Também podemos ter o outro lado, de uma imagem muito arrogante de nós mesmas. Isso acontece porque todas nós temos um espelho, o espelho da nossa alma. E esse espelho, ele foi manchado. Ele foi manchado pelo pecado. E nós não conseguimos mais olhar para esse espelho e reconhecer quem nós somos de fato. Tanto as palavras boas quanto as ruins, elas estão mudando a maneira como a gente se enxerga, porque nós não conseguimos mais ver quem nós somos de fato.
Essas palavras, elas vão criando a maneira como a gente se protege do mundo. Elas vão criando a maneira como a gente se relaciona. E talvez você está pensando, mas eu não tive experiências ruins na minha vida. A minha infância foi boa. Eu não tive grandes perdas. Mas, às vezes, até uma rejeição na escola, lá na infância, que tu nem lembra, interferem na maneira como você se enxerga hoje. E é interessante como o inimigo, ele usa isso para sussurrar grandes mentiras. E o nosso coração, ele vai aceitando essas mentiras. E aí chega um momento que a gente se olha no espelho e só vê palavras. E a gente se define com palavras. E o tempo inteiro a gente está pensando coisas a respeito de nós. Quem nunca? Eu lembro muito que um tempo atrás, sempre que eu fazia algo errado, já saía da minha boca, ai, sua burra. Quem nunca se xingou por algo, às vezes, ok, né? Mas a gente já tem a tendência de encontrar palavras para dizer quem nós somos. Ou para rotular as outras pessoas. Palavras são importantes na maneira como a gente se enxerga. E no início aqui eu mostrei para vocês um vídeo, né? E nesse vídeo nós vimos algumas mulheres se olhando no espelho, e aí existe aquela famosa história da Branca de Neve, né? Quem conhece? Onde a rainha má chega e pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Um espelho da comparação, de ficar olhando para a outra e vendo que a outra tem mais do que eu, a outra tem aquilo que eu gostaria de ter e eu não tenho, e aí aquilo vai tomando conta do nosso coração e as palavras vão surgindo, e em vez de gratidão a gente começa a enxergar ingratidão a respeito de quem nós somos. Palavras que surgem na nossa vida, que surgem no nosso espelho, às vezes não como no vídeo, assim, tão escancarado, mas palavras que vão formando pouco a pouco a impressão que você tem, aí você chega num lugar e você acha que ninguém gosta de você, e aí a outra te olha de um jeito, e às vezes não é nada, mas você se sente insegura. E aí a gente vai interpretando o mundo conforme nós conseguimos enxergar e conforme o nosso espelho diz quem nós somos. É dessa maneira que nós funcionamos. E assim como aquela menina que olhou para mim e disse, Paola, me deixa bonita, muitas vezes nós também temos esse desejo. E não só agora falando em aspecto físico, mas parece que às vezes a gente só consegue enxergar os pontos negativos, né? E, por exemplo, se eu pedisse para vocês, falem 10 qualidades, como vai ser difícil, né? Escrever qualidade, porque vão achar que eu estou me achando se eu escrever qualidade, né? Vão achar que eu sou metida porque eu falei qualidade de mim. Agora, se eu pedir, escreva 20 defeitos. Vocês vão fazer rapidinho, né? É ou não é? A gente consegue achar defeito, né? A rodo. Mas falar uma qualidade para nós é tão difícil, né? E a gente foi criada num sistema assim. Quando você recebia o boletim da escola, vinha um 10, né? Ou vinha alguns 10 e vinha um 6. No que a gente foca? No 6, não no 10. A gente foca no 6. Né? A gente não consegue focar no que é bom. Porque nós fomos moldadas a pensar dessa forma também a nosso respeito. E hoje eu quero que nós possamos ter aqui nesse lugar um lugar bem seguro para nós expormos coisas que estão dentro do íntimo do nosso coração. E o meu desejo é que o Senhor revele a vocês quais são essas palavras que estão lá dentro
Palavras que você está carregando há anos e que talvez você nunca contou para ninguém. Palavras que estão te ferindo e que estão te causando peso nas costas. Palavras que você acredita e que te fazem não acreditar mais no amor de Deus. Porque o inimigo nos sussurra palavras, nos sussurra mentiras tão alto que se a gente dá ouvidos, parece que a gente fica surda para ouvir a palavra de Deus. E hoje, nesse lugar, nós queremos expor essas palavras e nos libertar dessas mentiras que o inimigo plantou no nosso coração. Por isso, assim como nós vimos no vídeo de mulheres colocando palavras, eu quero convidar para que nos grupos, vocês estão vendo que tem um espelho na frente de vocês? Esse espelho vai passar e você pode escrever a primeira palavra que te veio à mente quando você assistiu esse vídeo. Eu vou colocar ele de novo e você escreve a primeira palavra. Precisa ser negativa? Não. Não precisa. Escreve a primeira palavra que vem à sua mente quando você fala de você. O que você tem pensado sobre você? O que você pensa quando se olha no espelho? Será que você só consegue se olhar no espelho e sorrir quando está maquiada? Ou será que a gente consegue sorrir do jeito que nós somos? A gente precisa saber quais são as palavras que estão dentro do nosso coração para que Deus comece a trazer um recomeço também para a maneira como a gente se enxerga. Eu vou trazer agora os espelhos, a gente vai passar, tá? Os espelhos, e vocês podem escrever uma palavra. Sintam-se livres nesse momento. Se você não quiser escrever, você também é livre para não fazer isso, tá bom? Espelho, espelho meu, existe alguém mais feia do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais gorda do que eu? Ou espelho, será que existe alguém mais burra do que eu? Quebrada, velha, preguiçosa, iludida, fracassada, derrotada. Chega! Quanta pressão! Você se olha no espelho e não vê um mulherão. Quanta angústia! Você se sente sozinha e confusa em meio à correria louca da sua vida, em meio a tanta rotina. O tempo passa, os anos se vão e você sonha em poder recomeçar. Você sonha em poder ressignificar a imagem de si mesmo. A primeira coisa, não precisa ser negativa necessariamente, tá? Sejam sinceros, né? Aquilo que vem no coração. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou aproveitar e vou fazer uma selfie, tá? Selfie é quando a gente bate uma foto com todo mundo, beleza? Poxa, né? Vocês sabem o que é selfie, né? Não precisava explicar, né?
Tá dando certo? Eu vou precisar só de um espelho, Lu. Pode deixar os espelhos no meio daí, ali do grupo. Eu só vou precisar de um, depois eu devolvo para vocês o espelho. Prontas? Todos os grupos? Deu certo? Tá, beleza. Tranquilo, a gente espera. Não, pode ficar no grupo. Eu só preciso de um, depois eu devolvo. Pode deixar aí no grupo. A gente vai usar ele depois. Podem deixar aí. Gente, hoje nós vamos conversar então sobre as palavras que são refletidas no espelho da nossa alma. Palavras que formam a maneira como nós nos enxergamos e, consequentemente, a maneira como a gente se entende nesse mundo, né? E como a gente acaba se relacionando com as pessoas. Como a gente se relaciona com Deus, como a gente se relaciona com as pessoas e como a gente se relaciona com nós mesmos. E o texto bíblico que vai nortear a nossa conversa, que vai trazer a palavra de Deus para a nossa conversa, é um texto bem conhecido, de uma mulher bem conhecida, o texto da mulher samaritana. Vocês conhecem, né? Então eu convido vocês para pegar a Bíblia, quem trouxe, e abrir em João 4. A história da mulher samaritana. Deu boa? João 4. Nós não vamos ler o texto inteiro, apenas algumas partes do texto, tá? É quase o texto inteiro, mas eu deixei só a parte onde conta a história da mulher e o encontro com Jesus. Então, nós iniciamos no versículo 4 e vamos até o versículo 26. Depois, nós vamos do 28 e 29 e depois do 39 ao 42. Mas eu vou retomar com vocês os versículos para vocês acompanharem a leitura, tá bom? Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva?
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você respondeu corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Agora lá no 28 e 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E aí, vamos lá para o 39 agora. Pula lá para o versículo 39. Olha essa informação. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Até aqui. Eu amo o texto da mulher samaritana. Eu acho que é um dos textos mais impactantes da palavra de Deus. Toda a Bíblia, né? Mas eu acho tão legal quando a gente tem uma mulher como protagonista, né, no texto, e esse texto é tão especial. E para complementar, eu gosto muito de a gente tentar imaginar a história, sabe? E a gente tentar se colocar no lugar dessa mulher. Por isso, eu trouxe também um vídeo. Esse vídeo, ele é de uma série que se chama The Chosen. Depois eu escrevo para vocês e vocês podem assistir na casa de vocês. É uma série bíblica que passa muitas histórias bíblicas e é uma série muito bem feita. E tem também a história da mulher samaritana, e a gente talvez vai entrar um pouquinho mais nessa história ao ver esse vídeo. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor, sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor.
Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã? Bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Adeus!
A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito! Mestre, temos comida. O que o senhor quer? Eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem. Te trouxeram comida. A nossa história, ela revela uma mulher também marcada por muitas palavras. Uma mulher com uma imagem de si mesma. Uma imagem que foi marcada por uma história, uma imagem que foi marcada por palavras tão difíceis. Uma mulher que tem dificuldade de entender o que Jesus está falando e o porquê Jesus está falando com ela. Afinal, eu sou samaritana. Gente, nesse texto eu percebi que existem alguns espelhos dos quais nós também nos enxergamos. Essa mulher, ela se enxerga no espelho, nos espelhos que refletem para ela uma imagem. E esses espelhos, eles também estão presentes na nossa vida. Essa mulher, ela tem uma história, essa mulher, ela carrega consigo uma imagem sobre si mesma. E eu creio que ela se entende a partir de várias experiências da vida dela. E dentro do seu espelho de si mesma, da sua alma, outros espelhos foram moldando essa imagem. A gente só sabe como a gente é por causa do espelho, né? Ou por causa do reflexo na água, senão a gente não saberia como nós somos, não é? E no mundo existem muitos espelhos que querem dizer quem nós somos. E esse texto nos mostra esses espelhos. E o primeiro espelho que nós vamos estudar é o espelho da sociedade. Essa mulher se enxerga no espelho da sociedade. E a gente encontra esse espelho no versículo 6. Onde diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Jesus, onde é que eu encontrei um espelho aqui? Né? Da onde surgiu o espelho aqui? A informação de que Jesus estava ao meio-dia nesse poço, ela é importante para nós. É muito importante. E talvez numa leitura rápida a gente nem liga para o horário que Jesus está ali, mas o horário é importante. No vídeo fica mais claro do que no texto, porque o vídeo já é uma interpretação do texto. Meio-dia é um horário de muito sol. E as mulheres, elas tinham o costume de buscar água nesse poço. A gente tem que imaginar um vilarejo longe. E não era igual hoje que nós ligamos uma torneira e sai água. Elas tinham que buscar água para beber. Elas precisavam buscar água para suas famílias, para sua casa. E ela foi até esse vilarejo. Mas o detalhe do horário que ela se encontra com Jesus é importante. Porque as mulheres daquele tempo, elas não iam ao meio-dia buscar água. É loucura sair ao meio-dia. Quem mora em Timbó sabe, né? Que o calor, né? Não dá para sair meio-dia. Tu fica embaixo do ar-condicionado e não sai dali. Tu faz as coisas mais cedo, né? Você procura fazer as coisas quando o sol ainda não saiu, para que você dê conta. E imagina, era pesado buscar água no sol escaldante. O que essa mulher está fazendo ao meio-dia nesse poço? Essa informação é importante porque ela nos mostra que essa mulher, ela não queria ser vista. Ela não queria sofrer, talvez, olhares, fofocas. Sabe? A gente sabe, né? A gente é tão capaz de fazer também essas fofocas e de sofrer essas fofocas. E essa mulher, ela tem medo. E ela se preocupa com o que pensam a respeito dela.
Por isso, ela não vai buscar água num horário convencional. Ela vai num horário específico para que ela não encontre ninguém, para que ela não seja questionada, para que ela não seja julgada. Ela vai ao meio-dia porque é um horário que não vai ter ninguém. Ninguém é doido de estar no poço às 12 horas, ao meio-dia. No vídeo, a mulher, ela fala que ninguém quer ser visto andando com ela. É a interpretação do texto, né? E aqui nós encontramos, então, o espelho da sociedade. Um espelho que grita e que reflete o que os outros pensam a nosso respeito. O que o mundo pensa ao nosso respeito. Um espelho que quer dizer quem nós devemos ser, como nós devemos ser e o que nós devemos conquistar. Um espelho que vem nos falando como a mulher moderna precisa agir, no que ela precisa trabalhar, no quanto empoderada ela precisa ser. Um espelho que quer ditar quem nós somos e quer dizer quem nós somos. Essa mulher, ela se preocupa com a sua reputação. E ela sabe que esse espelho da sociedade é bem hostil para ela. E ela não quer se olhar nesse espelho, por isso ela não vai ao meio-dia. Ela não vai ao meio-dia porque esse espelho reflete coisas muito difíceis. O espelho da sociedade diz que ela não se encaixa no grupo da manhã, que ela não pertence ao grupo da manhã, que ela não pode estar naquele grupo. Muito provavelmente por causa da sua reputação. E esse espelho da sociedade forma a maneira como ela se enxerga. Forma a maneira como ela conversa com o próprio Jesus. Não é? A gente viu no texto, né, a insegurança de conversar com Jesus. Como ele está falando comigo? O espelho da sociedade, ele também existe hoje, ele também existe para nós, não só para essa mulher. E talvez o espelho da sociedade, ele diz para você que você não se encaixa, que você não é tão boa o suficiente. O espelho da sociedade te faz valorizar o sucesso. Ele te faz valorizar um padrão estético. Ele fala para você que você não se encaixa num grupo de sucesso. Ou então ele fala o contrário, que você se encaixa no grupo padrão, que é pelas suas forças, é pelo sua garra que você tem o que tu tens. É por causa do teu sobrenome que você tem a reputação que você tem. O espelho da sociedade, ele nos faz valorizar sucesso, ele nos faz valorizar padrões de beleza, ele nos faz valorizar os pensamentos do mundo e ele nos faz valorizar os padrões do mundo. O mesmo espelho, ele te faz ser pressionada, talvez abnegada a entrar num padrão e você vive naquela pressão de que eu tenho que ser uma boa mãe como o mundo diz que é ser uma boa mãe. Eu preciso ser uma boa esposa como a sociedade me diz que é ser uma boa esposa. Fazer isso. E aí nós tentamos entrar em padrões e viver padrões e se encaixar em padrões. E aí a gente vai ficando esgotada. Porque cansa. E dói. E cansa buscar água ao meio-dia, né? É isso que o espelho da sociedade faz com a gente. Esse espelho, ele também joga na tua cara os teus fracassos. E ele te rotula por aquilo que você viveu, ou por aquilo que você faz, ou por aquilo que você não faz. Quando você se enxerga nesse espelho, não importa o quanto você se dedica, não importa o esforço que você tenha, parece que sempre será insuficiente para chegar lá, para alcançar a perfeição. Sabe por quê? Porque esse espelho está manchado. E não adianta, não importa a maquiagem que a gente usar para corrigir a imagem desse espelho, ela vai continuar nos dizendo coisas
e a gente vai continuar tentando achar coisas para consertar. Você também carrega esse espelho? O espelho da opinião dos outros? Que se importa tanto com o que os outros vão pensar? Que se importa tanto com o que os outros pensam de ti? Que se importa com a tua imagem diante dos outros? Que tem medo de dizer não para os outros, porque aí vão parar de gostar de ti? Esse é o espelho da sociedade. E eu creio que todas nós temos esse espelho, todas nós, mas de todas nós tão manchados, sabe? Uns falam mais alto, mas esse espelho também reflete uma imagem. E nós temos um segundo espelho nessa história. O espelho da religiosidade. É o segundo espelho que essa mulher carrega na sua imagem, né? Na maneira como ela se enxerga. E a gente vai encontrar esse espelho já no versículo 7, quando a gente tem a definição dessa mulher, que diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Por que que o texto faz questão de repetir várias vezes a palavra samaritana? Toda vez que um texto repete palavras, tu vai lá na tua Bíblia e grifa essa palavra, porque ela é importante. Se o texto está repetindo uma palavra, ela é importante, ela quer nos dizer algo. Então fica uma dica aí de estudo da Bíblia. Toda vez que um texto repetir palavras, sublinha, porque ela é importante. No 9, vai dizer o seguinte: a mulher samaritana pergunta para Jesus: como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, uma samaritana? E aí o autor coloca entre parênteses uma informação: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui nessa informação nós encontramos o nosso segundo espelho, o espelho da religiosidade, e eu vou explicar um pouco o porquê nós temos esse espelho aqui da religiosidade. A informação de que a mulher é samaritana, e essa informação de João ao escrever que os samaritanos não se dão bem, ela é importante porque ela revela algo histórico para nós. Os judeus, de fato, não se davam com os samaritanos por causa da história que acontece em 2 Reis, capítulo 15. Vai acontecer que o povo samaritano, ele vai se misturar com outros povos. E aí a gente viu hoje, né, na palestra de manhã, né, como assim uma moabita no meio do povo de Israel, né, uma impura. Os estrangeiros eram considerados impuros. E quando os samaritanos, então, eles se misturam com os estrangeiros, eles são agora um povo impuro. E, explicando resumidamente, é isso que está na visão dos judeus. Os samaritanos são um povo impuro, nós somos o povo puro. Por isso que os judeus não conversam com os samaritanos, não importa se é homem ou se é mulher. Eles não conversam com os samaritanos. Mas, além de samaritana, ela é mulher. Porque, na época, um homem não podia conversar à luz do dia com uma mulher. Então, essa mulher, ela carrega, além do espelho da sociedade, que mostra para ela e que diz para ela que ela não pode e não deveria estar ali, ela carrega um espelho da religião, um espelho que mostra uma preocupação dessa mulher com o lugar da adoração. Ela vai perguntar para Jesus: mas vocês judeus dizem que é para adorar no monte? Né? A gente diz que é no monte, vocês dizem que é em Jerusalém, e a gente percebe que ela tem sim consciências religiosas e uma formação religiosa, uma imagem religiosa. Essa mulher, ela se olha no espelho da religiosidade e diante dos judeus, ela é taxada como uma impura. Ela é taxada como impura. E por isso, se os discípulos vissem Jesus conversando com ela, ele estaria impuro também. Porque quando um judeu conversa com alguém impuro, ele se torna impuro também. Por isso que os discípulos, eles se admiram ao ver Jesus conversando com uma mulher samaritana. Essa mulher carrega um espelho que lhe faz acreditar que ela não pode conversar com Jesus, que ele não deveria dar importância para ela.
e muito menos pedir alguma coisa para ela. Imagina, nem conversar, quem dera pedir algo. E você também carrega esse espelho na sua vida. Um espelho que é manchado pelo pecado, um espelho que é marcado pelo abismo do pecado. E nesse espelho, talvez você possa estar se enxergando como uma mulher samaritana, uma mulher impura, imprópria, para estar diante de Jesus. Talvez você olhe para ti mesma e você se considere imprópria de estar ali, diante dos pés de Jesus. Você se sente impura e se sente incomodada por causa dos julgamentos que a religiosidade impõe sobre você. Parece que você nunca consegue agradar, nunca consegue acertar. Você faz, mas você sempre se sente rejeitada. Parece que você nunca consegue alcançar. Esse espelho, ele vive te dizendo e apontando que Jesus não se importa com você. E talvez você fale, mas por que Jesus devia se importar comigo? Eu sou impura, sou samaritana. Ou talvez esse mesmo espelho é o espelho que os discípulos têm, que os judeus têm. Um espelho religioso que é moldado pelo legalismo. Um espelho onde você se enxerga a partir de imposições de leis e de ritos que precisam ser cumpridos para a obtenção do amor de Deus. E normalmente a maneira como a gente se enxerga, a gente coloca na vida do outro. Normalmente, a maneira como a gente se enxerga, a gente coloca na vida do outro. Se você tem carregado o espelho do religioso da samaritana, você vai acreditar que só os outros são dignos do amor de Deus, não você. É que olha aquela mulher, né? Ela merece, porque ela canta tão bem, e a vida dela parece tão íntegra, né? E eu sou uma samaritana. Mas se você tem um outro espelho, se você carrega o espelho do legalismo, se você carrega o espelho que os judeus carregavam, você vai sentir que só você é merecedora do reino de Deus, por causa das coisas que você faz. E você vai pensar, como assim? Jesus conversando com esse ali? Conversando com uma samaritana? Essa mulher, ela está vivendo sobre o reflexo de uma religiosidade que diz que ela é impura, enquanto que os judeus também vivem sobre o reflexo de uma religiosidade que diz que eles são os bam, que eles são os mais em si mesmos, e não por causa do Cristo. E a pergunta hoje é, qual é o reflexo qual é o reflexo do seu espelho da religiosidade? Com quem ele mais se parece? Com a mulher samaritana ou com os judeus? Esse espelho diz que o recomeço não é para você? Ou ele aponta que o recomeço, não, para o ciclano também não é. Esse ali não tem mais jeito. Nem sempre as palavras boas do nosso espelho elas refletem o que de fato elas são, porque o nosso espelho da religiosidade também é distorcido. Obrigada. Depois, nós temos um terceiro espelho, e nós vamos concluindo os espelhos da nossa história. Nós temos o espelho da sociedade, o espelho da religiosidade, e o texto também nos mostra que essa mulher carrega um espelho da sua história. Jesus vai ter um encontro com essa mulher, os dois conversam, ela não entende que água é essa que Jesus está falando, e ela acha que ela não vai mais precisar ir para o poço quando Jesus oferece a água, né? Ela diz, então me dá essa água, daí eu não preciso mais vir meio-dia até aqui. Uma água que lhe pouparia o trabalho de se olhar nos outros espelhos, de encarar a sociedade. Uma água que lhe pouparia vergonha diante dos outros, ela não precisaria mais estar ali. Mas Jesus, ele tem a intenção de deixar muito claro qual é a água que ele tem para oferecer. Por isso,
Jesus ele vai falar palavras que parecem bem duras, né? Ele diz para ela, vá e chame o seu marido. E aí ele vai dizer, ela diz, não tenho marido. De fato, você já teve 5. E parece aqui que Jesus está jogando na cara dela, né? Eu, quando li esse texto pela primeira vez, eu li com uma voz, acho, mais grossa, assim, de Jesus. Pensei, nossa, Jesus está sendo um pouco enfático, né? E, de fato, Jesus, ele não esconde a história dessa mulher. Jesus, ele tem uma intenção bem clara aqui, ao mostrar essa história. Jesus, ele tem a intenção de deixar claro qual é a água. E, por isso, Jesus desmascara para essa mulher o espelho da sua história. Jesus desmascara o espelho da sua história. Você já teve 5 maridos. Poxa, né? Será que não bastava já os outros espelhos que ela se enxergava? Agora mais um. Mais um espelho para dizer quem ela é. Mas por que Jesus precisa fazer isso? Por que Jesus precisa deixar evidente o espelho da história? Sabe por quê? Porque a história dessa mulher é muito importante na maneira como ela se enxerga. A tua história, ela é importante na maneira como você se enxerga. Essa mulher, ela tem uma sede. E o texto, e a gente ouve muitas pregações que vão falar sobre a sede dessa mulher. Mas aqui hoje nós queremos dar foco a esses espelhos. Mas essa mulher, ela tenta e ela busca refletir nesse espelho da sua história uma maneira de ser amada. E é normalmente isso que nós fazemos nesse espelho. A gente se olha no espelho da história buscando ser amada. Todo ser humano tem o desejo de ser amado. Alguém aqui quer ser amada? Como é bom, né? Se sentir amada, valorizada. E essa mulher está em busca de se sentir amada, protegida, cuidada. E ela já passou na mão de 5 homens diferentes, na tentativa de buscar essa segurança que ela não encontra dentro de si mesma. Você também tem um espelho da sua história. Eu não conheço essa história, mas Deus conhece. E diferente, dentro desse espelho, você enxerga os reflexos de escolhas mal feitas. Você enxerga reflexos, talvez, de tentativas de relacionamentos que foram frustrados. Talvez você enxerga o reflexo de dores da tua infância, de dores no teu relacionamento com os teus pais, ou talvez com os teus filhos, com o teu esposo, e talvez a história, o teu espelho da tua história, tenha te dito, viu só? Você é insuficiente. Talvez o espelho da tua história te frustra. O que a sua história diz sobre você? O fato dessa mulher ter tido 5 maridos nos explica o motivo da sua reputação. E o seu espelho de história também reflete no espelho que ela tem da sociedade. Aqui, talvez você tenha uma história difícil como a dessa mulher. Ou não. Ou o contrário. Mas ainda assim, independente da nossa história, esse espelho pode estar distorcido também por causa do pecado. E sabe o que o espelho distorcido da história faz? Ele diz para você que Deus não pode te usar. E que a tua história não é boa o suficiente para Deus usar. Eu lembro quando eu era criança, quando eu ouvia um testemunho, e daí tinha aqueles testemunhos que as pessoas contavam, que tinham passado por problemas e tinha passado por vícios, né? E daí eu pensava assim, eu acho que eu também devia fazer isso para ter algo para contar, né? Para minha história ser interessante, pelo menos, né?
E as pessoas chorarem com a minha história também, né? Porque a minha história não é interessante. O que eu vou contar? Que eu cresci dentro da igreja, que eu desde criança vou para o culto infantil, e que história, né? Mas Deus usa a nossa história para a honra e glória do seu nome, independente se ela foi boa ou se ela foi difícil. Olha só o que acontece com essa mulher. Ela tem um encontro com Jesus, né? Ela tem esse encontro com Jesus, e Jesus, ele mostra essa história porque ele precisa dizer para ela: olha, fulana, a gente não sabe o nome dela, né? Olha, fulana, você tentou se maquiar diante do espelho da tua história. Você tentou cobrir a ansiedade do teu coração, o anseio por ser amada, com relacionamentos. E aí Jesus precisa mostrar isso para ela enxergar que a sua história diante de Jesus pode ser restaurada e que ela não precisa mais se olhar nos espelhos da sociedade, da religiosidade e da sua própria história. Sabe por quê? Porque Jesus ressignifica. E aí o que ela faz? Ela vai correndo e ela conta o quê? Jesus me disse tudo o que eu tenho feito. Tudo o que eu tenho feito é o quê? A sua história. Tá vendo? A história dessa mulher se torna testemunho. A história dessa mulher se torna testemunho nas mãos de Deus. Oh, que maravilha! A tua história no encontro com Jesus se torna testemunho. A tua história nas mãos do Mestre se torna motivo para que outras pessoas sejam salvas e alcançadas pelo amor restaurador de Jesus. E aí, sabe essas palavras do espelho dessa mulher? Eu preciso de uma caneta. Essa mulher se enxergava em 3 espelhos. O espelho da sociedade, que lhe mostrava tudo o que nós vimos, que dizia que ela não era capaz, que ela não podia estar ali. O espelho da religiosidade e o espelho da sua história. Nós carregamos esses espelhos. E aí Jesus vem e ele faz isso aqui. Jesus se coloca no teu espelho. Ao morrer na cruz, Jesus é o teu espelho. Jesus é o reflexo que você enxerga. Chega de olhar para o que a sociedade diz, ele fala: eu sou o padrão. Paulo vai dizer, lá em Romanos 12, para nós transformarmos a nossa mente, para não irmos conforme o mundo, porque a partir da cruz de Jesus, eu não olho para o espelho da sociedade. Eu reflito na sociedade. Eu sou o reflexo para a sociedade. Entende que é diferente? Eu me olhar no espelho da sociedade e eu refletir a luz de Jesus na sociedade. Em Jesus, nós não temos mais o espelho da religiosidade. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus, a gente sabe que a gente é incapaz e que a gente é pecador. E a Bíblia deve nos mostrar exatamente isso, que nós somos imerecedores da graça de Deus. Mas ela também nos mostra o quanto nós somos amadas. E eu não preciso me olhar no espelho de mérito. Eu me olho no espelho da graça de Deus. E na cruz de Jesus, ele também ressignifica o espelho da minha história. E assim como a mulher samaritana, o espelho da minha história se transforma um reflexo de testemunho daquilo que Deus fez na minha vida.
Amém? É isso que Deus quer fazer na tua vida. E aí, eu e você somos convidadas a todos os dias, nos olharmos nesse espelho que reflete Cristo. Só que é o seguinte, não é porque nós temos um reflexo de Cristo que as palavras que foram escritas aqui somem. Assim, de uma vez. Não. O Senhor vai nos dando graça após graça. E aí vai acontecendo o seguinte. Você pode ser ingênua, mas eu te amo. Você pode ter tristeza, mas eu estou contigo. Temos palavras boas. Você é vitoriosa, porque eu te faço vitoriosa. Tanto as palavras ruins são significadas como as boas, porque a gente aprende a enxergar que nós devemos ser um reflexo de Cristo. E as nossas palavras negativas se transformam, e as boas encontram o sentido e o porquê delas existirem. E aí, um pouco a cruz, mas finge que ela está inteira. E aí nós vamos todos os dias olhando para nós, nesse espelho. E o que aparece? O nosso reflexo sobre a imagem da cruz. É dessa forma que Deus te enxerga, a partir da cruz de Jesus. Então, se você tem dúvida que existe um recomeço para ti, minha querida, Jesus já te deu o recomeço na cruz. Que você possa receber essa cruz e viver essa cruz na sua vida. E que ela possa ressignificar a imagem que você tem de ti. Que ela possa moldar a maneira como você se enxerga. E quando as palavras negativas vierem, que você lembre, não, eu não vou deixar essa voz falar alto. Na cruz, Jesus falou por mim. É a palavra de Deus que reflete a tua imagem. Viva isso todos os dias. Viva isso todos os dias, sabendo que não importa a tua história. Deus sempre faz algo novo para nós. E esse espelho, pode andar mais um. Esse espelho da cruz nos diz: nós somos muito piores do que imaginamos, tá? Bem piores do que nós imaginamos. E muito mais amados do que nós poderíamos sonhar. Eu quero orar com você. Santo e misericordioso Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque na cruz de Cristo, Tu és o nosso reflexo. Obrigada, Deus, porque a Tua cruz, ela nos faz ter consciência do nosso pecado. Ela nos revela que nós estamos diante de Ti. Ela nos revela que sim, talvez tomamos escolhas erradas, talvez nós andamos distantes, ou talvez nós vivemos a nossa vida achando que tudo foi pelo nosso mérito. Mas obrigada, Senhor, porque a Tua cruz, além de nos revelar o pecado, ela nos aponta para a Tua graça. Graça que restaura num processo diário. Ó Pai querido, eu te peço para que o Teu Espírito Santo guarde essa palavra sobre os nossos corações. E que quando nós nos olharmos no espelho, nós possamos enxergar a Tua cruz e o Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém.